Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Os destaques deste episódio: ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil pode levar Bolsonaro ao Partido Progressista. Garibaldi Filho está no radar do PT do Rio Grande do Norte. Agripino rechaça voto impresso e diz que eleições 2022 vão ocorrer normalmente. Contribuinte tem até o dia 31 de agosto para aderir ao Super Refis estadual. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil do governo federal sinaliza a filiação do presidente Bolsonaro ao Partido Progressista, legenda comandada pelo senador do Piauí. O próprio Bolsonaro já admitiu a possibilidade em uma de suas lives e já compôs os quadros do PP por uma década. De uma vez por todas, Bolsonaro se assumiu como político do Centrão. Ele está sem partido e precisa cumprir esse rito para concorrer à reeleição. Fábio Faria, ministro das Comunicações aqui do Rio Grande do Norte, que está de mala e cuia arrumadas para ingressar no PP, articula e torce para que o presidente faça o mesmo. O problema é que Bolsonaro não terá o controle do partido, como sempre deixou claro nas suas negociações para se filiar novamente. Tentou lançar a própria legenda, Aliança pelo Brasil, negociou com uma penca de partidos, republicanos, patriota, PTB, entre outros, mas sempre com a exigência de mandar em tudo. Nada feito. Nenhum líder destes partidos entregou a encomenda para Bolsonaro. E é pouco provável que isso aconteça no PP, a exemplo do MDB, um partido formado por várias lideranças regionais. O Ciro Nogueira é apenas uma delas. É bom lembrar que o PP, maior partido do Centrão hoje, já foi aliado de todos os presidentes, incluindo Lula e Dilma. Costumam apoiar e pegar na alça do caixão de muita gente, mas nunca vai com ele para dentro da cova. O PP costuma apoiar e pegar na alça do caixão de muita gente, mas nunca vai com ele para dentro da cova. O PP pula fora ao ter certeza que o navio vai naufragar. Não será diferente com Jair Bolsonaro, que nunca teve voz de comando na legenda nos tempos de deputado federal e do baixo clero. Se ingressar no PP, o presidente da República terá de se submeter aos líderes regionais do Partido Progressista. E tem um detalhe nessa história, hein? O PP está aliado ao PT de Lula em vários estados, como a Bahia. Esses acordos serão quebrados? Me parece claro que o ex-senador Garibaldi Alves Filho está nos planos eleitorais do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte. Esta semana, em entrevista a mim, o deputado estadual Nélter Queiroz contou que um interlocutor do PT procurou Walter Alves, filho de Garibaldi e controlador hoje do MDB, para oferecer a vice da governadora Fátima Bezerra na chapa de reeleição. Outra informação importante circulou esta semana. Lula, que mapeia a situação política dos estados, quer Garibaldi como candidato ao Senado da República, em aliança com Fátima Bezerra, reforçando o palanque presidencial aqui no Rio Grande do Norte. A lógica em tudo isso. Eu já comentei que o MDB está nos planos do PT na maioria dos estados brasileiros e no Rio Grande do Norte não seria diferente. As duas legendas já foram aliadas em inúmeras campanhas eleitorais. E o personagem em tela, Garibaldi Alves Filho, foi ministro da Previdência Social na gestão de Dilma Rousseff. A quem pergunta, Garibaldi tem dito: é preciso conversar com os correligionários da legenda. A minha prioridade é a reeleição de Walter para deputado federal. Ou seja, o que for melhor para Walter, Garibaldi assina embaixo. Meses atrás, salvo engano, Walter declarou nas folhas locais:
Garibaldi é candidato ao Senado. Era desejo, premonição ou certeza? A conferir nas cenas dos próximos capítulos. O namorico do PT com o MDB de Garibaldi foi assunto da minha conversa com o jornalista Marcos Alexandre. Vamos conferir. Está ficando cada vez mais um sotaque entre MDBistas e petistas, e um sotaque de aliados. Né? O deputado Walter Alves, inclusive, deu declarações essa semana, que é o deputado Walter Alves, que é o presidente do MDB, ele deu declarações de que essa aliança está sendo natural e vem sendo costurada nacionalmente também. Olha aí. Né? E que seria aí também normal haver essa aliança chapa aqui no Rio forte, Grande viu? do Norte. Fátima e Garibaldi, senador. É uma chapa forte. É uma chapa de peso, realmente, Jorge. O senador Jean Paul Prats também vai nessa linha, né? Ele deu uma entrevista, uma declaração dele no Agora RN, de que há essa possibilidade realmente por conta da afinidade que vem nacionalmente. Ele já está se conformando mais, o Marcos Alexandre? Quem, Jorge? Não escutou. Jean Paul está se conformando mais com essa possibilidade? Não. Ele disse que só trabalha com a possibilidade de ser candidato à reeleição. Mas se houver aliança PT, MDB, nessa situação, ele vai aceitar? Pois é, até agora a declaração dele é que não cogita outra possibilidade, que pode contribuir com o PT, né, e com essa aliança de outra forma, mas de candidatura ele só fala em reeleição, só fala, pelo menos por enquanto, né, Jorge? Aí, com essas discussões avançando e esse sotaque mais forte de aliança, né, entre, por exemplo, aí, com essas falas de Walter Alves e do próprio Jean Paul também, acredito que ele pode rever esse plano de ser candidato à reeleição. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Agora nosso assunto é economia. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a lei que amplia o super-refis para débitos de ICMS com fato gerador até 31 de março de 2021. A proposta aprovada inclui os débitos do ITCD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, com fato gerador até dezembro de 2020 e autorizou o reagrupamento do IPVA também do ano passado. A governadora Fátima Bezerra não perdeu tempo e sancionou a lei ontem mesmo. Segundo o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, a iniciativa do governo é dar nova oportunidade aos contribuintes que acumularam débitos com a Fazenda Estadual neste período dramático de pandemia. Além da regularização das dívidas, o programa também é uma forma de buscar recursos extraordinários para os cofres do Estado e dos municípios. Desde o lançamento do Super-Refis estadual, já foram arrecadados mais de 120 milhões de reais à vista e negociados cerca de 500 milhões de reais em débitos. O prazo para adesão ao Super-Refis do Estado se encerra no dia 31 de agosto. Na linha do Mourão, o ex-senador José Agripino Maia disse hoje que as eleições 2022 vão ocorrer normalmente. Isso aqui não é republiqueta não, me disse o líder do Democratas. Vamos ter eleição em 2022? É claro, é evidente. Eu acho uma pretensão monumental de alguém, seja quem for, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, com uma economia consolidada, com a democracia consolidada, com as instituições consolidadas como nós temos, que é o maior patrimônio. Primeiro, a liberdade de imprensa, depois um Supremo que atua com erros e acertos, um Legislativo que atua com erros e acertos e com um Executivo que existe para governar. E alguém querer falar que as eleições só vão acontecer se... Não sei, que conversa é essa, rapaz? Agora eu faço como o Mourão, isso aqui é republiqueta de banana? Depois de tudo que a gente viveu e que a gente sofreu, Senador, a eleição vai ter com certeza absoluta. E quem vai decidir se é assim ou se é assado é o Congresso Nacional, conforme manda a Constituição brasileira.
Do contrário, nós somos uma republiqueta de banana. Passou esse tempo, rapaz. Isso é de 100 anos atrás. Senador, mas preocupa esse tipo de declaração não só do ministro da Defesa, que está em tela desde ontem, né, Walter Braga Neto, mas também do próprio presidente da República, condicionando a aprovação do voto impresso à realização de eleições. Preocupa, né? É uma coisa fora do esquadro. Preocupar pode preocupar, agora é uma coisa fora do esquadro, é inadmissível esse tipo de declaração. Tanto é que saiu a notícia no Jornal Estado de São Paulo e horas depois veio desmentido. A imprensa foi para cima do ministro da Defesa e não sei movido por que razões, se por pressões da própria divisão das Forças Armadas, que devem ter ido para cima dele, é possível dito, olha, se foi dito isso, corrija, porque isso aqui é inadmissível. As instituições falaram na hora, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, o presidente do TSE falaram na hora e imediatamente o assunto foi desfeito. Isso significa o quê? As instituições funcionando, nem vem que não tem. Olha, o Estadão traz hoje, partidos se mobilizam pelo fim da PEC do voto impresso, inclusive o seu partido. PSDB, Democratas, MDB, Solidariedade e PSD querem acelerar a votação de uma vez por todas dessa história na comissão e encerrar o assunto logo no início de agosto. É isso que está na agenda? Ô, Diógenes, que perturbação, para que essa perturbação do voto impresso, não sei o quê? Você que acompanha a política, me diga um exemplo de eleição contestada até hoje com provas. Teve aquela do Aécio em 2014 e não se encontrou nada. Não se encontrou nada, pelo contrário, aquilo ali serviu de exemplo emblemático. A denúncia feita, a averiguação executada e a constatação de que não teve coisa nenhuma. É um processo que é imitado por muitos países do mundo, uma coisa moderna. Então você quer voltar agora para a idade da pedra lascada? Que conversa é essa, rapaz? Se você dissesse, não, na eleição da prefeitura de Inhamuns teve fraude. Não, na prefeitura de Caraúbas teve fraude. Não, no governo do estado do Rio de Janeiro teve fraude. Teve fraude em canto nenhum, tem só especulação. Por que você quer voltar para trás? Caminhar igual a caranguejo? Tem sentido. Então, a lógica dos fatos é que encaminha a solução, o encaminhamento da discussão. Onde é que teve fato concreto que justificasse a exigência de uma mudança constitucional e do voto, da conferência do voto impresso? A não ser que você queira fazer do Brasil uma reedição do Trump, que autorizou, ou estimulou, ou apoiou até a invasão do Capitólio. E quando foi para os militares para pedir apoio para as intenções dele, que eram de melar a eleição, os militares negaram apoio a ele. E aí ele ficou pendurado no pincel e o assunto acabou. Terminou perdendo a eleição no voto e está aí, entregue ao lugar onde ele precisa estar. Na casa dele, lutando politicamente pelas ideias dele, mas sem contestar o que não pode ser contestado. José Agripino também comentou a possibilidade de fusão entre PSL, PP e Democratas. A imprensa tem noticiado uma possibilidade de fusão do PSL, PP, Partido Progressista, que está no poder hoje, o grande partido do Centrão, vai assumir agora a Casa Civil, e pode ser o destino do presidente Bolsonaro, e o Democratas. Que fusão é essa? Isso é fato? Não, não é fato não. Diga você com informação precisa, não é fato não. Você perguntar, houve conversas nesse sentido? Até conversas houve. Agora, na hora em que o presidente do PP vai ser chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro, não tem condição de você juntar partidos que são independentes, partidos de centro, para tomar uma posição clara de apoio ao governo. Então, essa ideia com a ida de Ciro Gomes, Ciro Nogueira para a Casa Civil da Presidência, se é que vai, acho que vai, essa história perde completamente o sentido. José Agripino analisou o quadro local para 2022. Segundo ele, os políticos estão longe de uma definição. Senador, vamos falar um pouquinho de política local. Algumas chapas já começam a ser ventiladas para 2022. A governadora é candidata à reeleição, é um direito que ela tem. Cogita-se aí até uma aliança com o MDB, atraindo o ex-senador Garibaldi ou para vice ou para o Senado, isso no campo da governadora. Tem chapas também, Benes Leocádio, Rogério Marinho, no campo da oposição, o prefeito de Ceará-Mirim, Júlio,
com Fábio Faria. O jogo do Rio Grande do Norte está se definindo? Está se ensaiando. Definindo está longe disso. É claro que a governadora Fátima é candidata, como você falou, tem todo o direito de sê-lo, deverá com certeza ser candidata, vai armar a composição de forças políticas que ela julgue conveniente e que o povo aceite, porque uma coisa é você achar que é conveniente, outra coisa é o povo aceitar aquilo que o candidato julga conveniente. Às vezes você juntar água com óleo, no primeiro momento dá uma beleza, logo depois separa o joio do trigo e o povo não aceita e derrota. Vai juntar Fátima Bezerra, PT, com Garibaldi, MDB, eles que já foram aliados em várias eleições, isso é água e óleo? Eu não sei. A pergunta tem que ser feita ao povo. Não, o senhor citou o exemplo, eu estou colocando aqui no quadro real, né? Eu tenho a impressão água e óleo, MDB hoje e PT? Não digo que seja água e óleo. Agora que vai ter questionamento, vai. Mas isso aí é uma questão para ele, se isso estiver em cogitação, que eu não sei. Eu tenho uma boa relação com o Garibaldi. Tem conversado com ele, não? Com o Garibaldi, não? Nos últimos 15 dias, não. Mas aqui ele me telefona, eu telefono para ele, eu tenho uma relação muito positiva com ele, mas não me consta isso, não. Não me consta que esteja havendo movimento de aproximação. Mas o senhor não vê lógica política, não? Porque diz que Lula quer Garibaldi candidato ao Senado numa chapa com Fátima. É possível. Tem lógica política. Até porque Garibaldi foi ministro do governo de Lula. De Dilma, isso. Quando o PMDB e o PT se entenderam. Recentemente se desentenderam. Então, eles vivem momentos de sístoles e diástoles. Eu não sei se no momento estão em sístole ou se é em diástole, o PMDB e o PT. Eu preferia examinar a coisa de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente fica aqui avaliando, vai juntar fulano com Beltrano, vai ser uma candidatura A, B ou C. O que eu acho que interessa, a discussão que interessa, é ver o seguinte: o que é que fulano e Beltrano, que são candidatos e que subsidiariamente montam alianças entre A e B, B e C, C e D, o que é que eles têm a apresentar ao Rio Grande do Norte, para que a gente não fique naquela história do Estado que já foi. Isso é o pior de tudo. Diógenes, eu sou um revoltado com o que nós fomos e com o que nós somos. Alguém tem essa visão estratégica? Tem. Sobre planejamento, sobre o futuro do Vai Rio ter Grande do que Norte? ter. Vai ter que Mas ter. entre os nomes, Benes, o próprio prefeito lá de Ceará-Mirim, eu digo que são os nomes colocados aí. Eles que têm que se apresentar. Eu não conheço nenhuma manifestação de nenhum deles com relação a esse tema. Não conheço. Agora, é preciso que eles tenham planos e que tenham um passado que justifique ou que dê ao eleitor a convicção de que eles estão prometendo uma coisa que eles serão capazes de fazer. Mais importante do que você preparar um plano agora e mostrar, porque plano qualquer um pode aparecer, é o passado deles de dizer que vai fazer uma coisa que, quando tiveram oportunidade, fizeram. Por exemplo, o Toma Faria, se aparecesse como candidato, esse daí transformou Santa Cruz. Ele se colocou como pré-candidato. Então, esse daí tem autoridade para falar e ser acreditado. Ele é corajoso, ele é ousado, ele é realizador, ele é líder, ele é corajoso do ponto de vista cívico, é corajoso e as pessoas sabem que é. Os outros têm que mostrar também. E, mais do que tudo, para você ganhar a eleição, e não vai ser uma disputa fácil, até porque quem está no governo leva vantagem, você tem que ter um arco de alianças bastante amplo e aceito. Se você tem 10 partidos apoiando, é preciso que os partidos apoiem, que as lideranças apoiem com vontade. Então é preciso alguém que seja capaz de galvanizar um arco de aliança poderoso e que essa aliança seja aceita regionalmente. Se pudesse escolher, José Agripino admite que gostaria de disputar o Senado da República. Me faz falta o mandato? Nenhum. Agora, me faz falta um instrumento para ajudar o meu Estado. Que é o mandato, né? É claro. Então, me faz falta pessoalmente o mandato? Não, eu já fui tudo. Eu devo ao Estado tudo. Está na hora de eu devolver ao Estado o que o Estado me deu, com mandato ou sem mandato. Agora, faz falta o mandato? Faz falta a força do mandato. Faz falta o mandato a mim, para a minha vida pessoal? Não. Se perguntar, você pretende, você é candidato? Coisa nenhuma. Agora, dessa água eu não beberei. Também não vou dizer isso.
Mas é objetivo de vida seu voltar a ser candidato? Não, não. Agora, você abre mão de participar de debates, de influenciar, de dar canelada para que o seu Estado se mova e ande para frente? Também não. Qual seria o seu caminho natural? Onde eu mais servir ao Estado, fora o governo, porque eu acho que o governo tem que ser para gente nova, que se sinta desafiado, que tenha disposição de se multiplicar. Eu já dei pelo Estado um bocado da minha vida. Isso. A essa altura eu tenho experiência. A experiência que eu adquiri seria importante para o Estado numa função parlamentar. E onde eu mais desenvolvi a minha ação parlamentar foi no Senado. Onde eu fui líder do meu partido 7 anos, líder da oposição, presidente nacional de partido, presidente de comissão, consegui apresentar e aprovar vários projetos, foi uma realização pessoal. Agora, está nos meus planos, para você não completar a sua pergunta, ser candidato? Não está não. Mas o senhor mira o Senado. Não. Gostaria de retomar o seu mandato no Senado? Não, se isso for uma imposição, que dificilmente acontecerá, eu digo a você, dessa água não beberei. Ponto final no episódio desta sexta-feira do podcast O que Diz a Rua. Você gostou? Compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, portalnominuto.com. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana e até o próximo episódio. Turismo apresentou O que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.